É chegada a hora do primeiro pagamento nos novos valores de contribuição. E para sanar por completo as dúvidas, a gente está regravando esse vídeo porque houve muitos boatos, houve muita incerteza, principalmente sobre os valores do salário mínimo. Era 1.302, depois virou 1.320, depois voltou a ser 1.302 e agora em definitivo 1.302. E a gente vai estar trazendo aqui no NSS explicado hoje quais são os valores que você deve pagar aí no máximo até o dia 15 de fevereiro para a sua contribuição de janeiro. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Novos valores de contribuição do INSS 2023 para o autônomo, tanto de 5%, quanto de 11%, quanto de 20%. Você está no INSS explicado, meu nome é Luan e vamos ao assunto. Quem deve pagar 20% sobre a remuneração? Então a gente vai logo fazer uma recapitulação aqui bem rapidamente. A alíquota de 20% deve ser paga pelo contribuinte individual ou pelo facultativo que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que deseja uma aposentadoria por idade com valor maior que o salário mínimo. Especifico aqui principalmente esse outro ponto. A alíquota de 20% é para permitir principalmente que você consiga pagar valores acima do salário mínimo. Quem se enquadra nessa categoria e precisa prestar atenção em 3 pontos. Para quem o serviço é prestado, se a remuneração do mês for inferior ao salário mínimo e se a remuneração do mês for superior ao teto do INSS. Então são esses os 3 pontos que quem paga em 20% tem que estar ligado, porque pode dar problema. Para quem o serviço é prestado, é você identificar ali na condição de contribuinte individual se você está prestando o serviço para uma pessoa jurídica que tem a obrigação de pagar o INSS, ou seja, desobrigando você de pagar o INSS, que neste caso a empresa responsável vai descontar 11% da remuneração que seria repassado para você, que aí é contribuinte individual ou autônomo, né, como a gente chama legalmente, e vai repassar para o INSS, não cabendo você recolher na GPS, ou seja, no carnezinho, tá bom? Quem pode pagar 11% aí sobre o salário mínimo, tá? Quem pode pagar 11% é aquelas pessoas que estão aí na condição de contribuinte individual ou de facultativo, né, que não prestam serviço e que não tem relação de emprego com outra pessoa jurídica e aí que exerce atividade remunerada. Esta opção de contribuição permite o recolhimento de 11% sobre o salário mínimo e garante direito a todos os benefícios do INSS. Pagando a esta alíquota, você não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem tem direito também de utilizar o tempo que você pagou na condição de 11% para outros regimes, ou seja, caso você passe aí num concurso público e queira levar suas contribuições para o outro regime, se você pagou 11% ou até mesmo 5%, como você vai ver lá na frente, você não pode levar essas contribuições para o serviço público, tendo assim que fazer a complementação caso queira levar as contribuições em certidão de tempo de contribuição ou CTC, né? Que a gente chama aí de CTC. Paguei sobre a alíquota de 11% e me arrependi. Se após ter realizado o recolhimento sobre 11%, você quiser se aposentar por tempo de contribuição ou até mesmo levar as suas contribuições mediante CTC, você poderá fazer a complementação da contribuição mensal. Você precisará ir a uma agência do INSS ou fazer um requerimento através do meu INSS e solicitar a complementação. Sendo assim geradas guias de pagamento para complementar acrescidas de juros, tá? Não vai ser acrescido multa porque você não passou do prazo, tá? Você vai só acrescer ali os juros. Já estou pagando a alíquota de 20%. Posso começar a pagar de 11%? Sim, você pode começar a pagar de 11% assim que queira. Lembre-se que apenas o tempo pago na alíquota de 11% não contará para aposentadoria por tempo de contribuição, nem mesmo para a complementação aí, né, para as contribuições mediante CTC. Sempre é possível você fazer a complementação, né? Então você estava ali pagando a 20%, começou a pagar em 11% porque as coisas apertaram, mas aí as coisas folgaram, você quer pegar aquele período de 11% e complementar. Pode também. Quem pode pagar 5% sobre o salário mínimo? Tá? Só quem pode pagar 5% sobre o salário mínimo é o facultativo baixa renda. Tem uma outra hipótese de pagar 5% do salário mínimo, no entanto, é com a Receita Federal, você não paga mediante carnezinho, tá bom? Então você tem que fazer lá o seu MEI e fazer
fazendo o MEI, você vai pagar a DAS no valor de 5% do salário mínimo, onde você vai estar recolhendo não só as suas contribuições previdenciárias, mas os impostos sobre serviço. Mas isso é lá na Receita Federal. Tem que abrir o MEI primeiro para depois começar a fazer o recolhimento da DAS e tem outras obrigações, inclusive a necessidade de abertura de um CNPJ. Então, para aqui para a Previdência, recolhido em carnezinho, recolhido mediante GPS, que é Guia de Previdência Social, só quem pode pagar 5% é o facultativo baixa renda. E essa contribuição de 5% é destinada a membros da família de famílias baixa renda e precisam do seguinte preenchimento desses requisitos, né, que são 3. O primeiro é, a pessoa que está pagando 5%, ela não pode exercer nenhuma atividade remunerada e tem que se dedicar de forma exclusiva ao trabalho doméstico em sua residência. Ou seja, não pode oferir nenhum tipo de renda advinda do trabalho. Se você ofere aí R$50 da venda de geladinho, você já não pode estar preenchendo no facultativo baixa renda, porque isso vai te atrapalhar, principalmente porque você vai ter que declarar sua renda no CAD único e quando você fala lá que vende geladinho, a pessoa vai colocar lá uma renda estimada do seu geladinho de R$50 e isso vai atrapalhar o seu recolhimento como facultativo baixa renda. Você vai até recolher, mas não vai poder utilizar as contribuições. Além disso, não possuir renda própria. Você não pode possuir renda própria, como eu acabei de falar aí. E tem que pertencer a uma família de baixa renda, que tem que estar devidamente inscrita no CAD único e atualizada nos últimos 2 anos. Essa família de baixa renda, para fins de recolhimento em facultativo baixa renda, não pode exceder aí 2 salários mínimos. Então os integrantes da família somados não podem receber mais do que 2 salários mínimos, senão você não vai ser considerado como uma família de baixa renda, como um integrante de família de baixa renda. Assim como na alíquota de 11%, esta alíquota garante todos os benefícios do INSS, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição e o direito de utilizar este tempo para outros regimes, ou seja, você não pode utilizar também quando você recolhe 5% CTC. Se passou no concurso, não vai poder levar, a não ser que complemente. Vale dizer que a partir da reforma da Previdência, trabalhadores informais começaram a ser considerados como baixa renda. Antes da reforma eles não eram, mas esse ponto aqui é importante você se atentar, pois ele tem aí a ressalva de necessidade de uma lei regulamentadora. Então você não pode pagar ainda com 5% dizendo que você é um trabalhador informal, porque ainda não tem lei regulamentadora para dizer quem é trabalhador informal. Assim, eles vão ter uma alíquota de menor contribuição para acessar os benefícios da Previdência, parecido com o que acontece com o MEI que eu expliquei agora há pouco. Mas isso depende de lei específica que precisa ser aprovada para que seja possível contribuir no valor de 5%, tá? Paguei sobre a alíquota de 5% e me arrependi. Ou ela não foi validada pela INSS. E por que não foi validada? Porque não atendeu os critérios. É possível que isso aconteça. Este caso é o mesmo que você se arrepender de pagar no 11%. Sempre é possível fazer a complementação. Se após ter realizado o recolhimento sobre 5%, você quiser se aposentar por tempo de contribuição ou com uma aposentadoria acima do salário mínimo, é possível realizar a complementação da contribuição mensal na alíquota de 15%. Aí agora a gente chega aqui com o assunto já de antemão, né? Rápido e caceteiro para vocês, sem maiores delongas, né? Então a gente chega no assunto dos valores, que é o que vocês querem saber e que vocês vieram aqui para saber. Então, vamos lá. Você está no INSS Explicado, meu nome é Luan e a gente vai aqui agora trazer os valores sem maiores delongas. Então, para o contribuinte individual ou para o facultativo, ficou da seguinte maneira: o contribuinte individual ou facultativo que decide pagar no valor de 20%, está pagando aí R$ 264 no valor mínimo, né? Só que esse de 20% ele pode pagar sempre acima do valor de salário mínimo. Se você quiser, pode acessar o guia completo também, caso seja do seu interesse, para entender qual é a diferença aí de 20%, 11% e 5%, tá bom? Então, valores baseados aí em R$ 1.302, 20% R$ 264, 11% R$ 145,20, deixando aí o que era R$ 133,32, passando a pagar aí R$ 145,20, e o facultativo baixa renda 5%, aquele que tem que atender aqueles 3 critérios que tem que estar na família de baixa renda. Se você tem dúvida sobre isso, acesse o guia completo. No valor de R$ 66,00, antes era R$ 60,60. Lembrando aí que somente
O de 20%, que pagava anteriormente R$ 242,40, pode pagar um valor maior do que R$ 264, né? Que é o valor mínimo. Então, por exemplo, se você quiser pagar 2 salários mínimos, você pode fazer aí o dobro de R$ 264, pagando aí, nesse caso, R$ 264 vezes 2, né? Mas, se você contribui na condição de 11%, não poderá fazer isso. Sempre valor fixo tabelado, R$ 145,20. A contribuição tem que ser em cima do salário mínimo. Assim como no de 20%, você pode pagar o teto da Previdência se você quiser. E aí é só pegar o valor lá do teto da Previdência, que é R$ 7.300 e poucos reais, e aplicar 20%. Aqui você não pode fazer isso. Aqui também você não pode fazer isso. Sempre valores fixos. Não pague na alíquota de 11% valores acima de R$ 145,20, porque os valores excedentes eles não vão servir para você em nada. Assim como se você estiver pagando 5%, não pague acima de R$ 66, porque os valores excedentes não vão servir de nada. Isso só vai lhe onerar e você ainda vai ter dificuldade de recuperar esse dinheiro junto à Receita Federal. Então se atente, principalmente se você é contribuinte individual ou facultativo, que paga no valor de 11%, ou no valor de 5%, se atentem aos valores, porque esses valores são fixos e inalterados, tá bom? Então, aí, guiazinho para preencher o carnê, sempre 15 do mês seguinte. Então, se você tá pagando janeiro, você vai pagar até 15 de fevereiro. Então, você já pode começar a pagar a partir de hoje, até o dia 15 é o vencimento. Não pode pagar depois do dia 15, porque já incide juros, já incide multa. Então, se você for pagar depois do dia 15, ligue para o 135 ou peça no meu INSS para gerar uma guia para vocês, tá bom? Então, atente-se aí o dia 15. Dia 15 nesse mês tá caindo num dia de semana, então não há prorrogação. Então, no mês de fevereiro, dia 15, cai numa quarta-feira. Então, você tem que pagar até quarta-feira. Se caísse no final de semana, você poderia pagar no dia subsequente, né? No dia útil subsequente, não é o caso. Então, 15 do mês seguinte. Então, 15 de fevereiro. Aí, ali você vai preencher a competência que é janeiro de 2023. Se for o do mês de fevereiro, obviamente, você vai ali... competência 2 de 2023 e o vencimento vai ser 15 do 3 de 2023 e assim sucessivamente, né? Nos próximos meses vai estar fazendo isso. Eu sei que você vai revisitar o vídeo aqui nos próximos meses para poder tirar suas dúvidas caso precise. E ali, identificador é seu PIS ou seu NIS, que você vai encontrar aí no site do meu INSS. Também pode ser utilizado o seu número social que você tem no CAD único ali, tá? Que é referente ao PIS, o NIS ou o NIT. O valor do INSS, você vai colocar ali, se for 20%, você pode escolher qualquer coisa ali entre 264 e o teto da Previdência. Mas se for 11%, você tem que se atentar para estar utilizando os valores fixos que foram apresentados na tabela. O tópico 3 ali, que é o código de pagamento, você vai voltar aqui, ó, para estar vendo o código de pagamento. Você tem aqui, o código de pagamento é sempre esse aqui, ó, 1007 para o mensal, tá? E 1163 se for 11% para o mensal também, e 1929 para o facultativo baixa renda, tá? Aqui, 1007 é para o contribuinte individual, 1406 é para o facultativo, 1163 é para o contribuinte individual, 1473 é para o facultativo de 11%. E 1929 não tem para o contribuinte individual, só tem para o facultativo baixa renda. Então é 1929, você não vai fazer confusão, tá bom? Então o tópico 3 ali, que é do código de pagamento, que está aqui, você vai respeitar esses códigos que estão na tabela. E o valor é o valor. Para 20% tem a flexibilidade, mas para 11%, 5% é aqueles valores apresentados também na tabela. Tá bom? Você esteve no INSS Explicado, meu nome é Luan e eu agradeço desde já pela sua audiência. Peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e principalmente deixe o seu comentário.